Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar. Eu estou tendo esse prazer enorme de receber senhor Jaime e Eliana, proprietários da Flexboat. Há exatos um ano, a Flexboat passou pelo seu pior drama. Foi um incêndio bem agressivo que consumiu o galpão deles. Eu queria dar boas-vindas para vocês. Eliana, bem-vinda. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Obrigada, querida. Obrigado, Jaime. Cris. É um prazer estar aqui. Nos conhecemos recentemente e eu fiz questão de convidá-los para que Atibaia e região, você que ama o universo náutico, tenha conhecimento de como foi esse processo e como está a Flexboat hoje. Dia 14 de novembro. Essa data vai ficar marcada para o resto da vida para vocês, né, gente? Com certeza. Mas eu vou começar pela Eliana, viu, Eliana? Temos muito que comemorar agora nessa semana. Sim. Foi um avanço enorme. Sim. Eu acho que a gente passou por um problema muito sério, muito doído, muito sofrido, e eu ouço às vezes até de funcionários, se fôssemos com a gente não teria a força e a garra que vocês têm. Sim. A gente teria fechado a porta e teria ido para casa chorar. E não foi isso que nós fizemos, exatamente o contrário. Nós fomos para frente, vamos limpar, vamos lavar e vamos recomeçar. Então esse ano foi um ano de muito trabalho. Foi um ano de perdas? Foi. Mas foi um ano de conquistas, de sabedoria, de mais pé no chão. E eu acho que isso é o mais importante. Recomeço. Fé em Deus. Muita fé em Deus. Deus não desamparou a gente em nenhum momento. E graças à nossa fé, foi o que nos manteve de pé. Foi o que nos deu força para, ao invés de ser consolado, consolar, inclusive funcionários nossos. Então, assim, só Deus para fazer isso. Essa força vem dele mesmo. Exatamente, porque é uma coisa que você vê o fogo consumindo tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você está perdendo, e você está de cabeça em pé. Isso é força de Deus, só pode ser. E eu acredito muito nisso, e Ele esteve do nosso lado todos os momentos e continua do nosso lado, para que a gente continue andando. E nós temos uma família, né? Eu não tenho 100 funcionários, eu tenho 100 famílias, e isso é muito importante. Eles dependem do trabalho para levar o sustento para dentro de casa. Isso para mim é muito importante. Então a gente não pode abaixar a cabeça, a gente não pode desanimar. A Flexboat, ela é uma referência para Atibaia, ela é uma referência para o nosso país. E vocês exportam para quantos países, seu Jaime? Atualmente já existem 18 países utilizando nossos barcos. Eu queria informar você que nos assiste, a gente vai deixar um vídeo pós-entrevista para você mensurar o drama que esse casal passou. E há muitos meses atrás, logo que aconteceu o incêndio, viralizou um vídeo do senhor Jaime, muito emocionado pela história de vida dele, contando o que tinha acontecido. E eu conheci o senhor Jaime recentemente, e eu queria perguntar, vamos voltar lá atrás, seu Jaime, 34 anos atrás. A Flexboat hoje ela é uma referência enorme em Atibaia, emprega 100 famílias, mas eu queria que o senhor explicasse para quem não conhece a história da Flexboat, como que isso começou? Isso é uma longa história, eu vou tentar resumir bastante. Eu participava de uma outra empresa, era um dos sócios de uma empresa de consultoria, uma empresa especializada em melhorar a produtividade. Olha só. Trabalhei nas maiores indústrias desse país. O negócio cresceu, a gente abriu uma filial na Argentina. Depois cresceu mais, a gente abriu uma filial na Cidade do México. E eu passava uma semana no Brasil, uma semana na Argentina, uma semana no México. Então eu basicamente, quando estava no Brasil, visitava os projetos espalhados pelos estados brasileiros. Quando eu estava na Argentina, visitava as províncias argentinas.
Então, eu vivia basicamente nos aeroportos e nos aviões. E nessa ocasião, eu tinha uma lancha, eu tinha a minha vaga na Marina da Glória, eu morava no Rio de Janeiro, e a lancha era uma lancha usada que eu comprei, eu reformei toda, não ficou boa a reforma, o motor não era possante, a lanchinha, quer dizer, uma lancha de 36 pés, cabinada e tal, mas era quase uma carroça, entendeu? E eu resolvi comprar uma lancha nova. E me desfiz dessa, comprei uma lancha nova, só que eu não fui lá, andei, paguei e recebi a lancha. Me levaram para dar uma volta numa, eu gostei muito, me mostraram um projeto, um desenho, e mostraram para mim e para mais 9 clientes, fecharam um pacote de 10 clientes e cada um pagava, a gente iria receber em 10 vezes. Ok. Então pegou o valor total, dividiu por 10, E uma lancha por mês. Uma lancha por mês, todo mundo recebia, todo mundo pagava. E eles iam entregando, dali a 10 meses ia receber. E eu viajava muito, não tinha tempo de visitar a obra. E quando faltava 2 meses, eu fui lá visitar e descobri que eu caí no conto do vigário. Caramba, poxa vida. Não tinha lancha nenhuma. E isso Ninguém recebeu lancha, nenhum dos 10? Não, ninguém recebeu lancha. Poxa vida, hein? E aí eu descobri que nessa época, dos 30, 40 fábricas de lancha que tinha no Brasil, tinha umas 5, 6 fábricas que você poderia considerar uma empresa séria. O resto tudo era fundo de quintal, gente que promete mas não cumpre, que atrasa, entrega. E aí eu achei isso um absurdo tão grande. E eu sofri anos até conseguir tirar uma lancha inacabada desse estaleiro. Olha só. Ou seja, essa lancha, eu nunca consegui dar uma volta nela. Caramba. Sempre foi um amante do universo náutico, sempre. Sempre, só que nessa época eu era um usuário. Olha Era só. um empresário bem-sucedido, tinha um dinheirinho e resolvi investir numa lancha no lazer. E eu achei isso um absurdo, porque uma lancha não é um negócio barato. Essa que eu comprei era uma lancha de 41 pés, cabinada e tal, com 2 motores fortes. E eu achei que se eu entrasse para esse segmento e respeitasse o cliente e entregasse aquilo que foi prometido, cumprindo o prazo de entrega, tudo direitinho, eu teria tudo para ser bem sucedido nesse segmento. E aí viajei para a Itália, fui buscar a melhor tecnologia para Foi fabricar estudar. lancha, fui estudar. O perfil do seu negócio. Vocês já estavam juntos nessa época, Eliana? Não. Tá. A Itália é o berço da náutica no mundo, os maiores design, o melhor aproveitamento de espaço, a melhor distribuição de peso, tudo normalmente está na Itália. Então eu fui para lá, visitei diversos estaleiros e fiquei 1 mês na Itália fazendo visitas. Numa época que você mandava um telex para agendar o encontro. Imagino, gente, 30 anos atrás. 35 anos atrás. Olha isso. E quando eu voltei, cheguei à conclusão que o dinheiro que eu tinha guardado não era suficiente para bancar tudo. Ou seja, eu ia construir a empresa e na hora de vender, eu não teria uma lancha pronta para te vender e te entregar. Eu ia ter que te mostrar um desenho, tomar um dinheirinho seu todo mês para ir construindo e entregar depois. Você tinha como montar o estrutural, mas você não tinha um capital para produção. Bancar toda a produção Ok. e tal. Aí eu falei, vou acabar sendo igual o cara que me vendeu, né? Fazer um desenho, mostrar. Qual é o grande problema desse pessoal? O grande problema é que ele te vende a lancha e você, ao invés de pagar com dinheiro, você vira para ele e fala assim, eu tenho 2 Mercedes, eu vou te dar uma como parte de pagamento da lancha. Aí o estaleiro pega essa Mercedes. Em vez de vender prontamente para comprar a fibra de vidro, para pagar o salário do pessoal, o dono da empresa começa a andar de Mercedes e começa a achar que é legal andar de Mercedes.
Aí chega um outro cliente e fala assim, eu quero comprar a lancha, mas eu tenho 2 helicópteros, eu vou te dar um helicóptero como pagamento. Aí o cara começa a dar de helicóptero e começa a achar que é legal ter helicóptero. E no final das contas não tem dinheiro para bancar tudo, para entregar, entendeu? Óbvio que se eu fizesse uma empresa, mesmo sem ter o dinheiro para bancar tudo, se eu mostrasse o desenho e fosse recebendo as parcelas, minha cabeça... Mas você não queria começar assim? Não queria começar assim. Aí eu desisti. Falei, eu não vou fazer lancha nenhuma, eu não tenho capital para bancar um negócio desse. Aí um amigo da consultoria falou, gente, por que você não faz barco inflável? Eu falei, você está doido, cara? Eu estou querendo fazer iate e você quer que eu faça uns brinquedinhos de borracha. Aí ele falou, mas Jaime, a Estrela é um grande fabricante de brinquedos e é uma potência no Brasil. Nessa época era, né? Brinquedos Estrela. Aí eu parei para pensar, falei, pô, faz sentido o que ele está falando, né? Voltei para a Itália, visitei 26 fábricas de barco inflável em um mês. Olha isso. Rodei a Itália inteira. Praticamente uma por dia, quase. Um por dia. Hoje tem mais de 40 fábricas diferentes de barco inflável na Itália. Eles chamam de Gomone. Quantas a gente tem no Brasil? Mais 4. A Flexboat está entre as top 5? Ah, com certeza. Que legal. Que orgulho para Atibaia, hein, Com gente? certeza. Número 1 hoje? Flexboat número 1 hoje em Brasil. Muitos anos. Não, nós somos número 1, não só em volume de produção, em número de funcionários, em área construída, em qualidade de produto, em cumprimento de tudo que foi combinado com o cliente. Você tem uma gama de modelos muito maior do que a maioria. Tem mais de 40 modelos diferentes de produto hoje. Em várias categorias do segmento vocês estão à frente. Eu te diria volume de produto, volume de produção, estrutural. Tudo. Que legal. Que orgulho para Atibaia, gente. Eu te diria que se você quiser um barco inflável de primeira linha, você tem 2 alternativas. Compra um Flexboat ou importa um. Olha só. Simples assim. Mas eu quero saber da onde surgiu Atibaia nos seus planos. Na época, quando eu decidi fazer a fábrica de barco inflável, a gente fez uma pesquisa de mercado e descobrimos, para surpresa nossa, que o maior mercado náutico do Brasil, quem mais compra lancha, barco inflável, colete, aparelhos eletrônicos, tudo do ramo náutico, quem mais consome tudo isso é São Paulo capital. Olha isso. Primeiro mercado do Brasil. O segundo maior mercado, pelo menos naquela época, era São Paulo interior. Olha. O terceiro maior mercado era Rio de Janeiro. Poxa. E o quarto é Minas Gerais, que não tem nem litoral. É isso que eu ia falar. O complexo de Furnas tem 10 vezes o tamanho da Baía de Guarabara. Então você tem cliente que tem lancha de grande porte usando na represa de Furnas. Que legal. Então, Atibaia era um ponto estratégico, porque com a Dom Pedro, com a Fernão Dias, eu teria acesso fácil para Minas, para o litoral de São Paulo, para o interior de São Paulo, para a capital, para o Rio de Janeiro. E o nosso produto... Já enxergou isso lá atrás, anos dúvida, 90, né? Dúvida. E o nosso produto você murcha, põe em cima de um caminhão e leva Muito onde quiser. fácil de Não é um transportar, iate né? que tem que ser construído na beira d'água para entregar para o cliente já navegando, entendeu? Que legal. Você põe num caminhão e leva. Então, a Atibaia foi escolhido por causa disso. Eliana, eu queria falar, vocês são uma empresa familiar. Sim. Você fala muito em família. Sim. Antes do incêndio, depois a gente vai falar do incêndio, como que é trabalhar em família? Eu e o Alexandre estamos juntos há 30 anos, é desafiador, né? Muito difícil. É muito difícil porque você não consegue trabalhar só as suas 8 ou 12 horas por dia, porque são 24 horas. É verdade. Levanta-se falando de Flexboat e dorme-se falando de Flexboat. Então, assim, é muito difícil. Almoça-se falando de flexível. Vocês estão juntos há quantos anos?
Olha, eu conheço o Jaime desde 85. É. Eu trabalhava com ele na empresa de consultoria. Olha, que história Ele bonita. É minha era segunda esposa. Ah, Ele história era bonita. casado, tinha filhos, se separaram e acho que uns 8 meses antes dele vir para Atibaia, com esse contrato de comodato, foi que a gente passou a se relacionar e vim para cá, junto com ele, e estamos aqui desde então. Então, assim, o filho dele mais velho morou uma época com a gente, trabalhou com a gente. No primeiro casamento. primeiro casamento. Adora ela. Você tá falando pra mim que você participou de todo o processo. Sim. Toda a gestação, até o bebê nascer. Sim. O primeiro barco de vocês produziram em que ano? A primeira entrega, o senhor lembra? Foi em 1990, foi feito um barquinho pequeno, que hoje é chamado Miniflex, ou um pouco menor do que o Miniflex. O primeiro foi um pouquinho maior do que o Miniflex, que a gente chamou de patinho feio. E tinha os defeitinhos, a primeira unidade, tinha uma partezinha meio torta e tal, então nós batizamos. Lá atrás, se demorava muito mais para produzir um barco? Sempre que o trabalho, a montagem do barco, ele é totalmente artesanal. Até hoje? Até hoje. Olha, isso eu não sabia. Até hoje. Não Então, tem assim, máquina pra você vir para Atibaia, veio na época um rapaz da Itália que deu aula para os funcionários, deu treinamento de como cortar, de como o tecido, de como fazer os moldes do tecido, para fazer os tubos, para como você usar esses moldes e não desperdiçar o tecido, que é muito caro, que vem da França. O tecido que a gente usa é o melhor tecido disponível no mundo para fazer um artefato inflável. Olha só. Então, naquela época, esse rapaz, a gente veio para Atibaia, a gente alugou uma casa na rua da fábrica de hoje. E esse rapaz ficou, acho que uns 6 meses hospedados na nossa... um treinamento. Exatamente. Porque é uma coisa muito específica o que vocês produzem, né? Sim, sim. Que nem a parte de fibra de vidro, no começo você faz uma forma, que chama-se de molde. E depois disso você tira várias peças. No caso do tubo, não. Cada tubo é cortado manualmente. Então, assim, tem os moldes de madeira que você coloca em cima do tecido, exatamente como uma confecção. Faz roupa. Então, assim, a nossa matéria-prima é a melhor que tem e os nossos funcionários também são os melhores porque conseguem levar para frente tudo aquilo que foi aprendido. Estão com vocês há muitos anos? 25, 27 anos. Porque imagina, vocês são uma escola, né? Vocês empregam, mas ao mesmo tempo vocês capacitam, porque não é um profissional que você consegue uma mão de obra super específica. Dificílimo conseguir, tem que treinar todo mundo. Olha só. A fibra de vidro a gente ainda encontra um pouquinho, porque quando a gente chegou em Atibaia tinha muita fábrica de piscina. Sim. Mas assim mesmo, a piscina é uma coisa que fica enterrada no chão e você não tem a rigidez, a necessidade de rigidez que um barco tem que ter. E da perfeição, né? Também, né? Porque você enche de água, se tiver alguma coisinha, uma ondulação, você não percebe numa piscina. O contrário, num casco de um barco, né? O barco tem um esmero, assim, um acabamento, um reforço todo especial. Vocês começaram a Flexboat, pode-se dizer, praticamente juntos. Sim. Como que você se imaginaria sem ela? Você acha que você teria chego aonde você chegou sem sua esposa? Com certeza não. Que bonito. Com certeza não. Que bonito. Nossa, que... Você sabe, o Jaime não tem a formação de engenheiro, de desenhista, de nada, mas todo e qualquer barco que tem dentro da Flexboat hoje saiu da cabeça dele. Você desenha tudo. O projeto, você está falando para mim, hoje vocês têm quantos modelos de barcos na Flexboat hoje? Mais de 40, e se você considerar as variações... Você está falando que a assinatura é seu Jaime. Passa de 70, na verdade. Quer dizer, na realidade, hoje a gente tem 2 desenhistas em 3D que operam o computador, mas as ideias parte de mim. Está tudo na cabeça dele e ele desenha. A gente tem por trás um engenheiro naval que assina todas as plantas, que assina todas as coisas. Mas toda a idealização de cada modelo novo que vai sair
sai da cabeça dele. Então, é uma pessoa assim, extremamente detalhista, extremamente perfeccionista, pelo jeito, criativo Muito, e perfeccionista. Então eu falo assim para ele: por que você não faz isso em casa, né? Vamos remodelar, vamos fazer uma ilha na cozinha, que é tão linda. Quando ela fala fazer em casa, não é fazer os barcos em casa. Ela quer que eu fique gastando tempo para remodelar a cozinha, olha o só, quarto, o teto. Planejamento. Mas aí não faz, né? Mas tá bom também. Que bonitinhos os dois. Tô orgulhosa de ter vocês dois aqui. Obrigada. Eu quis chamá-los aqui porque eu tava falando com a Eliana há poucos aqui, viu, gente? Uma coisa é você recomeçar jovem. Às vezes a gente erra, às vezes acontece um assalto, ou realmente uma empresa que pode ter problemas. Outra coisa é vocês trabalharem 35 anos e vocês estariam na fase da colheita já. E vocês foram surpreendidos por uma experiência muito ruim que marcou Atibaia. O incêndio da Flexboat, ele vai ficar marcado na história de Atibaia. Foi em 14 de novembro de 2023, viu, gente? E eu queria que o senhor... E quando eu conheci o senhor recentemente, eu falei assim, que legado que esse casal deixa de ter que recomeçar justamente no momento da vida que poderia falar assim: nossa, eu já trabalhei muito, agora a gente vai tirar o pé e realmente aproveitar. Então, o meu intuito quando eu conheci vocês foi exatamente isso, essa experiência que foi um marco na vida de vocês. E eu fico muito feliz porque a Flexboat ela se levantou de uma forma muito rápida, sem dúvida a mão de Deus ali, antes de mais nada. Mas eu queria começar com a Eliana falando um pouquinho como que foi o primeiro dia pós-incêndio. Eu nem quero perguntar para vocês, eu nem quero que vocês revivam a noite. Você chegou lá e você falou: o que eu vou fazer? Eu passei a noite junto com os bombeiros. A gente não tinha o que fazer, não podia entrar. O bombeiro daqui de Atibaia foi exemplar. Que legal, hein? Olha só. Porque se eles não tivessem feito o trabalho de respaldo, porque o nosso galpão, rescaldo, ele é assim, mas ele era aberto aqui, tanto na fibra, e queimou só essa parte. Então a mão de Deus estava tão ali, e o trabalho dos meninos... Poderia ter sido muito pior. Podia ter pego tudo. Você sabe que a sala do Jaime tem uma janela cega. E tinha uma Nossa Senhora Aparecida. Olha isso. Na mesa dele. Você acredita que aquela janela estourou e o fogo não entrou dentro do escritório? Então, assim, foi a mão de Deus. Eu passei a noite inteira lá, passei o dia inteiro. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, passei a noite inteira. E no dia seguinte, assim, quando o bombeiro falou: podem entrar para ver, a gente entrou com mangueira e nós passamos mais 3 dias apagando os focos de incêndio, porque ainda poderia ter riscos. Podia, porque pegou a parte de fibra de vidro, pegou o nosso almoxarifado, pegou o mezanino que tinha em cima. Nós tínhamos uma sala de treinamento, tinha a parte de desenho, tinha arquivo. O setor de projetos, computadores de última geração, aqueles discos rígidos de grande capacidade, monitores especiais para o desenho, queimou tudo. Então, assim, enquanto tinha uma parte dentro do escritório preservada, trabalhando, eu, Eliana, estava lá fora junto com o pessoal, no meio dos escombros. Então, assim, eu não parei para pensar como foi o dia seguinte. Não deu nem tempo, né? Você foi no automático. A gente tem que ir para frente, a gente tem que tirar esse monte de escombros, a gente precisa tirar essa fuligem, a gente precisa tirar, porque vira uma lama oleosa, é uma coisa assim. Eu tenho toque de sujeira, sabe, assim, eu vivo com um paninho na mão, porque para mim tá tudo sujo ainda. O espaço em metros, porque uma coisa, a gente viveu uma experiência dessa, uma residência numa área de 100, 200 metros, ali a área de vocês
Atingida. 24 mil metros quadrados. A área atingida foi um galpão que queimou. Que tinha 1.100 metros. 1.100 metros quadrados é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, quando você... Eu procuro não olhar. Tinha mezanino, né? Tinha um segundo andar, tinha outras coisas importantes que foi tudo junto. Né? Quando eu olho uma foto antes do incêndio, uma foto no dia que clareou do incêndio e depois... Como vocês estão hoje. Como a gente conseguiu tirar toda aquela fuligem, limpar, tentar organizar as coisas, assim, eu me sinto uma fênix. Você fala assim, nem sei como conseguir, não dá para mensurar, Não sei. Eu imagino porque assim foi tudo mesmo. tão no automático que, assim, todo mundo que passava assim, pode ajudar, vamos pegar uma vassoura. Então a gente não tinha mais vassoura, não tinha rodo, não tinha mangueira, não tinha nada. Sabe? Então, assim, foi não uma tem luta nem muito... como saber por onde começar. A verdade não. é essa, Se você né, parar para Eliana? pensar e falar assim, Eliana, me conta ponto a ponto, foi uma direção que Deus foi dando, situação a situação ali. Exatamente. E Deus cuidou de vocês. Eu não quero perguntar para o senhor. Eu não quero que vocês venham para esse podcast para relembrar o ruim. Eu quero perguntar para o senhor assim: o que mais te surpreendeu com o nível de pessoas? Você fala assim, não, aquilo ali eu vi que realmente existem pessoas boas no mundo. Nossa, muito. Foi uma experiência que você já tinha vivido igual na sua vida com relação à generosidade? Não. Esquece a proporção. Eu nem acreditava que isso existia. Eu não acreditava que existia tanta gente boa ainda. Tanta ajuda que a gente teve. Só Atibaia ou você está falando isso veio de clientes, fornecedores? Eu tô falando até ajuda internacional. Muita gente se compadeceu. Sim. Tem brasileiro que mora na Austrália que mandou dinheirinho para nossa conta porque soube, viu na mídia social e tal. Tivemos muita ajuda. Pra você ter uma ideia, né? Existe uma empresa concorrente a nós. Em São Paulo. É uma empresa bem menor do que nós. Ok. Mas que depois disso a gente até ficou amigo. Essa empresa é concorrente e mandou um dinheirinho para a conta da Flexibolt. Que generoso, né? Não, que nobreza, nós né? encontramos... Brasileiro, eu amo esse nosso país. Eu falo assim, a gente tem que ficar... A gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. A gente tem que parar de ficar só pontuando as coisas que não funcionam. A segurança não funciona, a educação... Não, a gente tem que ver essas coisas boas. Tem muita gente boa, muita gente generosa. O brasileiro é guerreiro. Quis chamar eles aqui para você ver que o brasileiro ele é raçudo. Eu gosto dessa palavra. O brasileiro é raçudo para se reinventar e começar do zero. E ele fica melhor do que ele era. Muitos clientes depositaram dinheiro na nossa conta ajudando, fornecedores, parentes, Esquece amigos. a questão financeira. Não, que isso já foi uma surpresa para vocês. Mas se Mas você nós tivemos... no envolvimento dos funcionários para poder ajudar a limpar, subir nos andaimes para cortar o resto do teto que ficou todo retorcido lá, sabe? Para reformar agora os galpões velhos, o empenho deles também foi fantástico. Vocês não demitiram ninguém. Eliana, fala um pouco como que foi esse primeiro mês de falar assim, meu Deus, como que eu vou pagar uma folha de pagamento de quase 100 pessoas? Lilian, Cris, Deus existe. Acredito. Você acredita totalmente. que desde que nós tivemos esse incidente na fábrica até a data de hoje, nós não atrasamos nenhuma folha de pagamento? Eu creio. Então, Deus é maravilhoso. Isso para mim é a mão de Deus, é uma vitória. A gente sabe que existem algumas pessoas, eu falo isso no escritório muitas vezes, até assim, nossa, Jaime, a impressão que me dá é que todo mundo esqueceu o que houve. Porque de vez em quando a gente ouve algumas coisas assim que desagradam o nosso ouvido e o nosso coração. Mas dá a impressão assim, já acabou, ninguém para pensar que o prejuízo que a Flexibolt teve, quem é o responsável por isso é o Jaime e a Eliana.
entendeu? Então, quando eu vejo um desperdício, que eu vou lá e que reclamo, aí a pessoa, vocês esqueceram o que nós passamos? Então, assim, nós tivemos muita ajuda de pessoas que levou... Não tinha nem papel higiênico na fábrica, para você ter uma ideia. Não tinha vassoura, não tinha rodo, não tinha mangueira, não tinha nada. Central de tudo. Não tinha nada. Mais então, de 5 assim, mil itens. eu pegava coisa da minha casa, café, açúcar, papel higiênico, vassoura, sabe assim, por pós-imediato. Não foi um recomeçar, né? Não, na verdade, continuar, seja lá como for. a gente não sabe nem mensurar o que é Olha, isso, né? esses bombeiros que estavam lá trabalhando à noite, que não deixava a gente chegar perto, eu fui na minha casa pegar leite, Eu acho pegar que doce, a única pegar as coisa coisas que se para alimentar esses meninos que estavam entrando lá dentro, no meio do fogo. E era bombeiro de 4 cidades. Se aproxima disso é a gente relembrar agora o que esse pessoal passou no Rio Grande do Sul, que também... Perdeu tudo. Uma coisa é você ter um incidente, mas agora você vê escombros do que você trabalhou sua vida inteira ali. Cris, eu quero falar um pouquinho do porquê de tudo isso. Porque quando você tem uma empresa qualquer, tem uma metragem quadrada construída. Ok. Até um determinado tamanho, um punhado de extintor de incêndio pendurado, você atende todas as normas. Sim. A partir do momento que você vai crescendo a área construída, é exigido você colocar o hidrante. Ah, sim. A coisa, em 2020... Essa legislação mudou, porque ela não era assim antigamente, não é mais ou menos isso? Eu tenho alguns clientes de hotelaria que sofreram muito para se adequar a isso. Pois é. É importante esclarecer isso, gente. Foi muito bom o senhor já me ter falado disso. Em 2020, a gente inaugurou um galpão novo de 1.500 metros quadrados. Um galpão lindo, maravilhoso. Fizemos esse galpão, asfaltamos todo o pátio da empresa e eu sabia que com esse galpão a mais eu teria que ter os hidrantes. Ok. Para ter o hidrante, você tem que ter um reservatório de água. Eu construí o que se chama na indústria de castelo d'água, uma caixa d'água a 20 metros de altura. Eu tinha que ter uma reserva de 36 mil litros reservado só para o corpo de bombeiro. Eu fiz uma caixa d'água com 58 mil litros, ou seja, um pouco a mais para a gente poder ter uma reserva para nós, para o nosso uso. Embora a gente não use água no processo industrial, falei, eu não vou construir uma caixa d'água desse tamanho só para o bombeiro e nós. Ok. Fiz uma caixa maior. Essa caixa d'água demandou uma fundação gigantesca. O terreno é muito mole para aguentar uma caixa dessa altura, desse tamanho. Bom, colocamos, como eu ia asfaltar tudo, comecei a embutir a tubulação para levar água para os hidrantes em todos os galpões. Ok. Levei até os galpões e aí asfaltamos tudo por cima. Só que essa obra, nessas alturas do campeonato, eu já tinha gasto o dobro. É isso que eu ia falar, tinha custado o além do que você imaginou. Que a gente tinha orçado. Ok. A gente começou a obra, tinha um dinheirinho reservado e tal, já tinha gasto o dobro. E na hora de botar os hidrantes, não tinha mais dinheiro. Ok. Precisava de um bom investimento para botar hidrantes, sinalizador sonoro, luz de emergência, tudo isso é exigido. Quando tem um incêndio, a primeira coisa que faz é cortar a energia. Então, você tem que ter luz de emergência para continuar clareando, mesmo com a energia cortada. Então, para fazer tudo isso, acabou o dinheiro, eu falei, vamos trabalhar um pouquinho. Vai por partes. Fazer um caixinha e depois a gente inaugura os hidrantes. Ok. Aí o seguro não quis renovar a nossa pólice de Porque seguro, ele não estava completo. porque não estava completo, não tinha os hidrantes. É muito importante Atibaia entender a história, né, Liana? Porque fica pensando como uma empresa dessa... Não foi uma inconsequência, não foi. Eles estavam no meio do processo de implantação. Tem gente que leva até para o lado pejorativo. não. Uma empresa com 35 anos não tem seguro. Entendi. Mas é seguro a vida inteira. Sim. Aí o incêndio chegou antes de renovar a pólice e antes de implantar os hidrantes. Então não teve jeito. Autocombustão espontânea. Foi uma fatalidade.
fatalidade. Uma A fatalidade. verdade é essa. Helena, eu queria que você falasse um eu pouco gostaria de te da mostrar perícia. com imagem. Isso daqui... Nós vamos colocar as imagens, viu, gente? Não, depois para olha, vocês. Isso daqui foi na semana que aconteceu o incêndio. Então, esse galpão todo pegou fogo. Olha como ficou os escombros. Retorcidos, né? Totalmente barcos retorcidos. Prontos para Olha. entregar. E seriam entregues naquela semana. O prejuízo não foi só o estrutural. Não. O prejuízo, pelo que eu estou sabendo agora, foi assim: vocês tinham produtos prontos Prontos. são uma média de um barco daquele quanto, para as pessoas que nos assistem entenderem. Bom, se você pegar um preço médio, Lá. 700, 800 mil reais. Quase 5 milhões, mais que isso, talvez. Tinha barco de mais de 2 milhões de reais que foi embora. Um absurdo de valor ali que gerou não só a perda do estrutural de vocês, como as entregas que vocês estavam prontas para efetuar para os clientes de vocês. Esse valor, esse espaço todinho aqui, olha, era o galpão. Aquela foto que eu te mostrei, tudo retorcido, e nós conseguimos deixar assim em 10 dias. Limpamos tudo e tal. Inexplicável. Sim. Inexplicável. Depois, se vocês permitirem, a gente coloca as fotos. Então, é importante as pessoas entenderem que foi realmente uma fatalidade e que o empresário que nos atende, que nos assiste, que eles aprendam também com a lição. Talvez fizesse um galpão por vez, talvez uma orientação maior, mas eu nem quero abordar isso. O que eu quero falar agora, como que a Flexboat está em Atibaia apenas 12 meses após essa catástrofe. Uma notícia eu já tive, que eu fiquei muito orgulhosa de vocês. As famílias e os pais de famílias que estão lá dentro, todos tiveram os seus empregos protegidos. Sim. E com seus pagamentos honrados. Agora, o estrutural, Eliana, como que tá hoje? O seu Jaime estava falando, quero falar para o senhor primeiro. O senhor estava falando para mim que o seu almoxarifado era de quantos metros? O que queimou tinha 160 metros quadrados. E hoje a Flexboat está com? Tem um almoxarifado de 300 metros quadrados. Que mais que melhorou lá? Com um pé direito muito mais alto, muito mais organizado. Nós paletizamos tudo, aquelas estantes próprias para poder armazenar as coisas todas. Então, o nosso Foi a Fênix, né, Eliana? É uma Fênix, Foi. realmente. Ó, na realidade, a gente reformou os galpões velhos, trocamos a parte elétrica de tudo, trocamos todas as luminárias, redividimos, pintamos tudo, trocamos algumas telhas, essas telhas transparentes, trocamos tudo e realocamos, mudamos o layout da fábrica, apertamos todo mundo um pouquinho e hoje nós temos todos os setores que tínhamos antes do incêndio numa área um pouco menor. É importante você entender que 12 meses depois, o que eles fizeram? Eles mexeram em toda a logística, todo o projeto da fábrica, para que a produção que começasse do zero praticamente não fosse afetada. A gente tem um vídeo, não deixa de assistir, gente, quando a entrevista acabar, a gente está indo para o final, da entrega de um barco Que estava nesse incêndio. o que foi queimado e praticamente 10 meses, o que estava pronto se perdeu e praticamente 10 meses depois o vídeo da entrega para o proprietário desse barco é emocionante, você não deixa de assistir, viu, gente? Eliana, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente vive num país que hoje em dia, eu falo assim, vamos falar de nós como mulheres, mães, a gente que leva as empresas assim com muita seriedade, com muita ética. A mensagem que você deixa para os brasileiros. O que você aprendeu de tudo isso? Primeiro, Deus acima de tudo. Sim. Você sabe o que eu penso? Eu sempre falei para o Jaime que o dia que eu me aposentasse, eu me imaginava ficando em casa, curtindo. Eu tenho uma piscina linda na minha casa. Eu não curto minha piscina, eu não curto a minha casa. Eu tenho 66 anos. E eu achei, e o Jaime tem 71. Eu achei que nessa época realmente a gente estaria curtindo a vida. Sabe, tá com tudo encaminhado, vamos deixar.
Mas eu falo para o Jaime assim que eu acho que o nosso final vai ser morrer na mesa de trabalho. Então, assim, não existe idade. Com certeza. Existe garra, existe fé, existe acreditar. E eu falo muito para o Jaime, né? Quer queira, quer não, a gente fala de política. Sim. Quer queira, quer não, a gente... mas o país vai fazer isso, porque vai sair uma nova lei. Eu falo para o Jaime que nós devemos ser, cada um de nós, o presidente da nossa empresa, o governador da nossa empresa, o prefeito da nossa empresa. Porque o que acontece aí fora, eles não sabem qual é a nossa luta diária. Então, se nós fizermos bem feito o nosso dia a dia, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, nós estamos fazendo o melhor para o Brasil. Com certeza. O melhor para os nossos filhos, para os nossos funcionários. Então, assim, o que está acontecendo aí fora na política nos afeta? Sim, mas não é o nosso dia a dia. Ele não está lá preocupado se a minha empresa existe, se a sua empresa existe. É um todo. Então, vamos fazer o melhor dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, para os nossos filhos, para os nossos funcionários. Pelo menos o que está ao nosso alcance, né? Com Sim, certeza. mas, Jaime, o mínimo que a gente consiga fazer é muito perto do que a gente vê por aí. Sabe assim, eu vejo mulheres e vejo homens também, hoje em dia, que não quer trabalhar. É verdade. Que não quer fazer nada, se acomoda. Então, você não pode se acomodar. Em todas as escalas, Sim. em todos os segmentos, Sim. em todos os profissionais. Sim. Sejam em empresas pequenas, empresas maiores, a gente sempre vai ter boas referências e gente que não quer nada com nada. Exatamente. Cris, Então, eu preciso de um tempinho aí, né? Tem uma passagem importante que eu quero comentar. Pode falar. Quero te ouvir. Dizem que Deus, quando fecha uma porta, abre uma janela. Então, apesar da gente ter passado pelo incêndio há pouco tempo atrás, estou falando de maio de 2024, tinha 6 meses do incêndio, bateram na nossa porta dizendo que o Rio Grande do Sul estava embaixo d'água e era um pessoal... Este ano ainda, Esse vocês ano. estavam... foi Sim, Agora, maio. vocês ainda estavam limpando os escombros ali, vai. maio foi desse agora ano. no auge do ano. O rapaz bateu na nossa casa num sábado, a empresa não estava funcionando, dizendo que o Rio Grande do Sul estava embaixo d'água, a gente tinha até acompanhado, visto alguma coisa na TV e tal, e o rapaz falou que estava indo para lá como voluntário para ajudar, se a gente não tinha um barco para emprestar. Aí eu parei e pensei, a gente desenvolveu um protótipo para o Exército, de um barco especial, típico militar e tal, e esse protótipo ficou guardado lá, já tinha uns 10 anos. Ok. Eu falei, vamos doar esse barco para vocês. Doamos o barco, os meninos agradeceram muito, levaram, mandaram um montão de vídeo com o barco em operação, salvando gente e tal. Eu cheguei a ver. E aí passou mais um tempo, a coisa não melhorava lá, os bombeiros de lá precisando e tal, de ajuda, e a gente doou um segundo barco para o Corpo de Bombeiro. O nosso caminhão saiu de Atibaia, foi lá no Rio Grande do Sul levar, aproveitamos, já coletamos dos funcionários todos, levamos roupa, levamos água mineral à vontade e tal. Um dos nossos técnicos foi junto para poder reparar os motores de polpa que estavam lá enguiçando, porque os barcos estavam sendo usados naquela água barrenta de lama e tal. Lixo. Entope o motorzinho todo e tal, refrigeração. Então, a gente fez o que estava ao nosso alcance, apesar de ter passado por tudo isso. Bom, agora mais recente, teve uma licitação do próprio dos bombeiros do Rio Grande do Sul. Compraram uma quantidade enorme de barco. E quem ganhou? E nós ganhamos a licitação. Ah, que é a colheita. Sim. É a colheita. E o mais legal é que essa licitação que a gente ganhou, normalmente se você ganha um pacote de 10 barcos, você entrega os 10 barcos e acabou. Mas quando a licitação é uma modalidade de registro de preço,
aquilo fica registrado e outros órgãos públicos podem fazer uma adesão, comprar um barco exatamente igual, sem ter que fazer um processo licitatório todo de novo. E esse processo é uma licitação, é um registro de preço. Ok. Ele tem o mesmo valor legal para outros processos licitatórios. Exatamente. Qualquer órgão pode fazer a adesão e o limite dessa adesão é o dobro do volume dessa quantidade que está. Então, significa que ganhar esse processo é ganhar... Te abriu outras portas. 3 vezes mais barco do que nós estamos fazendo para eles. Bom, até aí tudo bem. A gente tem que esperar que os órgãos públicos tenham verba. A gente tem que esperar que outros órgãos públicos se interessem em fazer uma adesão. Nós estamos fazendo esse trabalho agora, fazendo contato, dizendo, eu tenho uma ata de registro de preço válida e tal. Até aí está tudo bem, é o dia a dia. Mas um dia desse, eu estava voltando do médico em Bragança Paulista, sozinho no meu carro. O meu celular está sempre pareado na multimídia do carro. Vinha dirigindo, entrou uma ligação no WhatsApp. Uma ligação estranha, de gente que eu não conheço, que não está cadastrado. Eu falei, eu não vou atender, né? Hoje em dia isso é golpe, é gente querendo aplicar alguma coisa em cima de você. Eu falei, não vou atender. E vim dirigindo e aquilo tocando. Falei, pode tocar à vontade que eu não vou atender. Insistiu, muito mais do que o normal. Falei, tá bom, insistiu tanto, vou atender. Aí atendi, no viva voz, vim dirigindo. Eu estou falando com o seu Jaime Alves? Sim, exatamente. Eu falo com quem? Ele falou, aqui é da Polícia do Ministério Público. Polícia do Ministério Público Federal. Falei, meu Deus do céu, eu não queria atender, né? Isso pode ser bucha, né? Respirei fundo e falei, pois não, e em que eu posso lhe ser útil? Ele falou, há uns 2 anos atrás o senhor vendeu um barco cabinado para a Polícia Ambiental do Rio Grande do Sul? Eu falei, sim, vendi, fiquei amigo do pessoal, o Tenente Eliseu. Aí falei, já pensei, era só o que faltava, deu problema, né? O barco explodiu, morreu todo mundo, a culpa é minha, os caras... É só isso que veio na sua cabeça, né? Ele falou, que sorte eu consegui falar com o senhor. Eu fui a pessoa que consegui a verba para o pessoal da Polícia Ambiental comprar esse barco na ocasião. Foi uma verba dessa de empresa que polui em algum lugar, eles multam e usam esse dinheiro para comprar algum equipamento e tal, para a Polícia Ambiental. Que bom que isso funciona no país, hein, gente? E eu que arrumei a verba para eles. E agora o tema é o seguinte, eu consegui uma verba igual para mim e eu estou querendo comprar um barco igual aquele. Aí eu falei, para a instituição, né? Para a Polícia do Ministério Público. Que legal. Aí eu falei, que ótimo, você ligou para a pessoa certa. Sei que tinha produzido outro. Não, eu tô comentando porque eu não queria atender de jeito nenhum, né? Eu falei, você ligou para a pessoa certa. Ele falou, mas não é tão simples assim, seu Gêmeo, eu tenho um problema grave, você precisa me ajudar a resolver. Qual é o problema que você tem? Eu recebi a verba agora e eu preciso gastar a verba esse ano. E se eu for fazer Chegou no momento exato. Se eu for fazer um processo de licitação e tal, passa o ano e eu não consigo terminar tudo. O senhor, por acaso, não tem uma ata de registro de preço de um barco igual a esse? E estava pronta. Falei, rapaz. É Deus. E chegou na hora certa para vocês. Eu falei, você é um cara de muita sorte. Eu acabei de receber uma ata de registro de preço. De qual órgão? Eu falei, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Nossa, que beleza, eu estou aqui no Rio Grande do Sul também, então são colegas nossos aqui e tal. Então, já vem mais uma adesão, mais uma venda, mais uma janela que Deus está abrindo para facilitar a gente conseguir os recursos para reconstruir o nosso galpão e tal. Então, é muito interessante. Muito interessante você não querer atender, achar que é só problema,
que vão te dar um golpe e de repente atende, é uma coisa boa, que insistiu tanto, né? Eu queria agradecer vocês dois e deixar uma mensagem para vocês aqui, nossa. A Flexbolt é muito importante para a cidade e a minha mensagem para vocês é assim, que os melhores dias de vocês estejam por vir. Não tenham ficado para trás. Valores, montantes, tijolos, tudo isso, cada vez que vocês se remeterem para o que se perdeu, só vai trazer dor e sofrimento. Sim. É verdade. Então, olhem para frente. Sim. Deus pode fazer muito mais. Sempre. Eu falo assim, Deus é especialista em nos surpreender. Ele é especialista. Então, não tenho dúvida nenhuma, vocês vão viver lindas histórias. Daqui a pouco a gente grava outro podcast falando, Cris, hoje nós estamos muito maior do que a gente estava. E quando estava tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso, a gente jamais mensurou chegar onde a gente chegou. Deus guarde sempre vocês, abençoe grandemente a Flexbolt e foi um prazer enorme ter vocês aqui. Estamos de portas abertas. Você que é de Atibaia e região, que vivenciou junto com a Atibaia, com a nossa cidade, a história da Flexbolt, compartilha, se inscreve, manda esse link para que ele possa correr muitas pessoas, para que elas consigam e tenham a informação correta do que aconteceu, do drama que eles viveram e essa história de superação linda que eles estão ainda construindo. Sim. Ainda eles estão no processo. Mas foi um presente para mim ter vocês aqui nessa noite, seu Jaime, Obrigado, Liana. obrigado. Muito Deus dê obrigada. muita saúde Amém. para vocês, muita criatividade para novos projetos. E esse país ainda, ele merece. Eu falo, esse povo brasileiro, ele merece viver o melhor. Para concluir, esse ano 2024. 2024, que está acabando daqui a mais um mês e meio. No meio dessa loucura toda, a Flexbolt lançou 2 novos barcos, um Flex 670, que é um barco maravilhoso de 6,70 metros, e um outro Flex 580, que está a coisa mais linda do mundo, assentos, sabe, banco do piloto e copiloto, a coisa mais linda do mundo. Você põe muito amor no que você faz, né? Ah, sim, com certeza. Fica nos olhos dele, Eliana. É Eu adoro amante trabalhar, dele. adoro meu A trabalho. Flexbolt é amante, É amante dele. Tá nos olhos dele. Tá. Gente, muito obrigada. Você de Atibaia e região, muito mais no Atibaia Pode Mais. Um grande beijo para você que nos assistiu e compartilha essa entrevista, tá bom? Abraço, gente. Até mais. Vamos deixar mais informações da Flexbolt no final do vídeo, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Por que a Marinha do Brasil confia nos barcos da Flexbolt? Uma das missões da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro é a salvaguarda da vida humana no mar. E esse barco aqui, ele tem toda prestação de socorro como o de salvamento. Tenho certeza que esse barco vai somar de maneira eficaz no cumprimento da nossa missão na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Então, Guto, queria agradecer aí a recepção, né, para nossa equipe aí, o recebimento técnico aí da embarcação. Realmente superou as nossas expectativas, né, essa embarcação aqui. E não só a embarcação,
mas toda a fábrica, né, da Flexbolt, desde o atendimento até o cuidado que vocês têm ali em cada área, em cada departamento ali, desde a parte da confecção que a gente acompanhou ali do casco, né, a parte da confecção dos flutuantes, do Hypalon, né? Exato. E realmente fica ali claro a seriedade, o carinho que a Flexbolt tem em atender, né, as necessidades aí dos clientes, né? Pode ter certeza que nós aqui, enquanto Marinha do Brasil, Capitania dos Portos, estamos satisfeitíssimos aí com tudo, desde a entrega até o atendimento. E agora vamos testar lá na Baía de Guanabara, né? Maravilha. É uma honra pra gente Falou. atender a capitania. Satisfação, Guto. Muito obrigado.